amigos. Nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria, que ela não se afaste dos teus lábios, não se afaste de teu coração. São Bernardo de Claraval. Toda a igreja no Brasil é convidada a ajudar cada pessoa a acolher o chamado de Jesus como graça e uma oportunidade. Jesus tinha certeza, a matéria-prima estava ali para um apóstolo, para mais um santo. O ano vocacional nos impulsiona a assumir nossa vocação com o coração ardente e com os pés a caminho por uma igreja missionária em saída. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, e também nos trabalhos técnicos Maria Fernanda Aquino, fazemos companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda acessar na internet Canção Nova SJC, e aí você consegue nos acompanhar ali pela internet, ou baixar o nosso aplicativo. Vai aí na sua lojinha de aplicativos, procura por Rádio Canção Nova e dentre as rádios você escolhe a de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Abre aspas. E o mês vocacional tem sua origem logo após o Concílio Vaticano II, com o objetivo de despertar a consciência das comunidades para a corresponsabilidade num período de crise das vocações de especial consagração. Então, a gente vai reforçar um pouquinho sobre a importância da pastoral vocacional. Em 1970, para ser uma ideia, surgia a primeira experiência do chamado mês vocacional no Brasil. Essa iniciativa deu certo e em 1981, a Assembleia Geral da ACNBB instituiu o mês de agosto como mês vocacional para todo o país. Não resta dúvidas de que esse mês temático está cumprindo o seu papel. De norte a sul do Brasil, o mês de agosto é conhecido e celebrado com grande criatividade. Toda a pastoral vocacional da igreja nasce da experiência do encontro com Jesus e da vida vivida com ele. A animação vocacional em uma diocese é o coroamento de todo o trabalho missionário e evangelizador desta mesma igreja. E você? Já descobriu a sua vocação dentro da igreja? Tem dúvidas sobre os tipos de vocações? Também gostaria de saber mais sobre a pastoral vocacional da nossa diocese, sobre os eventos, os encontros, para assim então você talvez ter aquele despertar vocacional? Hoje nós vamos falar um pouquinho com o assessor diocesano da pastoral sobre a importância de cada uma das vocações, como identificá-la. Estamos numa semana muito importante para a igreja, que é a Semana da Família. E todos nós, dentro de uma família, temos a nossa vocação. E você, claro, vai poder participar conosco pelo nosso WhatsApp, que já está liberado. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, também conhecer o nosso entrevistado, vamos falar sobre a previsão do tempo, depois de uma mudança brusca aí no tempo, né? Sábado a gente teve umas temperaturas mais elevadas, ontem teve uma queda brusca nas temperaturas e a semana começa desse jeitinho, né? Muita nebulosidade e chance de chuva a qualquer momento, principalmente a partir da tarde e à noite, segundo os meteorologistas. A mínima prevista para hoje é de 15 e a máxima, que na semana passada
chegava aos 31, hoje não deve passar dos 23 graus em Jacareí e São José dos Campos. Então, se você está saindo de casa agora, não deixe de trazer um agasalho e de precaução também o guarda-chuva, porque tem previsão de chuva aqui para a região do Vale. No litoral norte, o dia também deve ser de nebulosidade e chuvoso durante todo o período. Mínima de 18 e máxima de 23 graus em São Sebastião e Caraguatatuba. E na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de temperaturas mais baixas, com chance de chuva a qualquer hora. Mínima de 10 e a máxima não passa dos 19 graus em São Bento do Sapucaí e também Campos do Jordão. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 36 minutos e, como eu disse, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a pastoral vocacional aqui da nossa diocese dentro deste mês das vocações. O nosso convidado, ele que já é de casa aqui conosco também, é o padre Vicente Benedito Simões, ele que é assessor diocesano da pastoral vocacional e pároco da Paróquia Imaculada Conceição em Eugênio de Melo. Padre Vicente, que alegria mais uma vez recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova, no programa Abre Aspas. Seja bem-vindo, sua bênção. Deus te abençoe e os guarde. Um abraço a você, Vanessa, Maria Fernanda também, a todos os radiovintes. Que a paz de Deus esteja no seu coração, ilumine a sua vida e a sua vocação. É um prazer estar aqui. Amém, padre. E hoje falar sobre esse assunto, né, padre? Citei que nós estamos numa semana muito importante para a igreja, que é a Semana da Família. Começamos ontem, né, a Semana Nacional. Inclusive, na sexta-feira, aqui nesse mesmo programa, falamos sobre a pastoral familiar. Eu brinquei e falei que foi o start ali para a gente falar sobre as vocações também, né? É interessante olhar que família é a fonte das vocações, né? Pois é. Através da família que surgem as vocações religiosas. E é interessante olhar, Vanessa, que esse ano vocacional, que começou com a festa de Cristo Rei e termina esse ano, é conscientizar a igreja que toda ela é vocacional. A festa que hoje, chamando Vocation Day, que vamos falar, é despertada no coração dos diocesanos que toda a igreja ela é vocacional. E é interessante o senhor falar isso, Padre Vicente, porque às vezes a gente acha, né, em algum momento da nossa vida, seja aí na fase de adolescência, que às vezes existe aquele período de revolta, que nós não temos vocação para nada, né? Ah, mas eu não tenho vocação para nada. E todos nós somos vocacionados, né, Padre? Todos nós, pelo batismo, somos vocacionados do Pai. Tem a vocação específica, no seu caso é o matrimônio, o meu caso, sacerdócio. Mas tem as vocações de comunidade de vida, religiosa, mas na comunidade também você tem uma vocação. Por exemplo, assim, na comunidade nós necessitamos de agentes na pastoral da saúde, catequese, liturgia, na evangelização. São os vocacionados do Pai também. E tem, repito, as vocações específicas. Mas toda a igreja ela é vocacional. É despertar, porque ao longo da caminhada foi ter uma ideia errônea sobre as vocações. Que vocação é para ser padre, ser freira. Não quero ser padre, ser freira, então esse assunto não me interessa. É despertar no coração da igreja que toda ela é vocacional. Tem a briga assim, né? Eu não posso ser, eu sou um agente pastoral da minha paróquia, eu não posso ser aquela pessoa, a última pessoa a apagar a luz. Eu tenho que saber assim, hoje eu estou aqui, quem que eu estou preparando para que amanhã suceda no meu trabalho aqui, venha somar comigo. Porque hoje, aquela catequista na paróquia, e amanhã, se de repente ela vier a faltar, o senhor a chamar, quem vai continuar o trabalho? Se não despertar essa consciência que todo o povo é vocacional, eu sou o último a apagar a luz da história da igreja, né? É, mas nós temos que ser aí renovados, né? Essa é a nossa igreja aí que busca realmente essa renovação, né? E esse trabalhar juntos. E você que participar conosco pelo nosso WhatsApp 12 30 19 8801, repito, 12 30 19 8801, como o Padre Vicente comentou, vamos falar além da pastoral vocacional, do Vocation Day, que, padre, brinquei com o senhor aqui, mas os nossos ouvintes, muitos vão se identificar aí. Aliás, você que participou dessa festa também pode partilhar conosco aqui. Na minha época, né, vou revelar a minha idade aqui. Na nossa era, sem dúvida, a festa nas colinas, né, padre? A gente esperava ansioso por essa festa, né? Sim, era uma festa. Depois, ao longo da caminhada, tem uma paralisação. Agora tem uma outra roupagem, porque a realidade muda, né? Sim. Então, e hoje, então, essa linguagem, o Vocation Day, o dia
dia vocacional. E você que estiver aqui ouvindo a Rádio Canção Nova, participou dessa festa, seja a festa nas colinas ou o Vocation Day, que já acontece há alguns anos, manda sua mensagem pra gente, já tá organizando a sua caravana aí, junto com a sua paróquia, com o seu grupo de jovens, seu grupo de oração, manda pra gente mensagem, porque no final vai ter um sorteio, é isso mesmo? Sorteou-se um brinde pra quem participar com a gente aqui, pra sortearmos? É um brinde surpresa que eu vou entregar depois em suas mãos, para depois você fazer a hora que você achar melhor fazer o sorteio. Não, mas vamos fazer hoje mesmo. O brinde é surpresa, combinado, mas já vou dando aqui um spoilerzinho aqui. Vai ser útil no dia do Vocation Day, principalmente, você pode usar, combinado? Padre, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, ó, tem uma pessoa aqui que tá mandando um abraço pro senhor. Deus abençoe a missão do Padre Vicente. Uhul! Padre Chicão. Padre Chicão é irmãozão da caminhada. Sua bênção, Padre Chicão, também tem um papel muito importante com as vocações. Agora, Padre, vamos falar um pouquinho sobre a pastoral vocacional aqui da nossa diocese, que o senhor está aí como assessor diocesano, um trabalho fantástico aí. Conta um pouquinho pra gente dos principais pilares do trabalho da pastoral vocacional. Primeiramente, quando nós falamos da pastoral vocacional, nós temos um grupo de pessoas, os assessores diocesanos, ao qual eu quero dar um abraço a todos os assessores diocesanos, os seminaristas que nos assessoram e também os agentes nas paróquias. O trabalho começa na base, isso é na paróquia. Aquele jovem, aquela jovem que quer fazer um caminhar, começa um trabalho na paróquia, ele procura a gente, o pároco, vai fazer um caminhar, e depois daquele caminhar na paróquia, vem para a região, depois vem para a diocese. Mas acima de tudo, qualquer que seja vocacionado, qualquer que seja a vocação, primeiro nós conversamos e perguntamos, qual é o seu papel na paróquia? Qual a sua atuação na paróquia? De repente o jovem quer ser vocacionado, mas de repente assim, eu fui à missa e Deus tocou meu coração. Louvado seja Deus. Então vamos fazer um caminho? E um caminho com a pastoral, mas juntamente com a sua paróquia. Porque o jovem ele é chamado, inserido em uma comunidade, para servir uma comunidade. Então, para que ele tome consciência do trabalho dele, do trabalho pastoral, é preciso que ele também se insira numa paróquia, que a comunidade o conheça. Sabe assim, ele é filho da paróquia, foi fruto da paróquia, foi fruto das nossas orações, é da paróquia, Deus tira o servo do seu povo. Então, nesse sentido que ele conscientiza os jovens para que ele se insira num trabalho pastoral na sua paróquia. Então, Padre Vicente, podemos entender, né, que todo o processo vocacional, ele tem ali as suas etapas. Então, por exemplo, né, eu tenho aí a minha vocação matrimonial, mas vamos dar um exemplo, né? Se eu, lá no começo, né, tinha ali o desejo, eu acho que eu quero ser irmã, não é ir direto no convento. Tem ali uma etapa dentro da paróquia, tem os agentes da pastoral para me auxiliar nessas etapas, né? Porque às vezes a gente quer aí, né, colocar o carro na frente dos bois e não é assim, né? Tudo tem uma etapa e é importante essas etapas, né? Nada impede, de repente, uma jovem, de repente, sentir o chamado, quiser conhecer o trabalho, o convento, o trabalho vocacional daquela comunidade específica, nada impede. Mas nós temos um caminho, fazemos como diocese e de repente no caminhar, se a pessoa, aquela jovem, sentiu no coração que a vocação dela é a vida religiosa, nós temos um grupo de religiosos que nos acompanha, já nós encaminhamos aquela jovem para fazer um trabalho de vocacional específico com aquela congregação religiosa. Muito bem, Padre, mais gente participando conosco, paz e bem. Nosso abraço fraterno a toda a comunidade Canção Nova e ao querido amigo e irmão Padre Vicente. É o Carlinhos da Catedral São Dimas. Um abraço, Carlinhos, nosso irmão na caminhada. Tem mais participações? Boa tarde, paz e bem a todos. Festa das Colinas era um grande encontro das paróquias e cidades. Esperávamos ansiosos. É isso mesmo, Luiz Cláudio, ele que é aqui da Vila Industrial. E aí ele faz uma pergunta aqui, padre, para o senhor. Qual a orientação aos líderes que percebam uma aptidão a um determinado serviço, encaminhar para a pastoral vocacional? Ele colocou assim, a aptidão para qual serviço? Para a pastoral vocacional, porque a pessoa pode ter uma aptidão para o trabalho da pastoral vocacional. Ou pode ter um trabalho também assim, eu tenho a aptidão de descobrir que no meu coração Deus foi suscitando, eu tenho perceber que tenho uma aptidão para trabalhar com a pastoral da saúde. Ou com a catequese. Se de repente, vamos fazer, eu vou vender o meu peixe aqui. Vende aí, pai. Se a pessoa tem uma aptidão para um trabalho vocacional, primeira coisa, se coloca a serviço. Como? Às vezes naquela paróquia não tem um pastoral vocacional, já é um chamado de Deus. Padre, eu senti no meu coração, procuro o padre,
que eu pudesse contribuir na pastoral vocacional. Se a paróquia não tem, o que nós podemos fazer para implementar na paróquia um trabalho vocacional? Se já tem, eu vou falar com o padre, vou me apresentar. Se não tem, por que não começar um trabalho, já poder entrar em contato com a assessoria diocesana e nós vamos dar uma formação para que comece a implementar na paróquia a pastoral vocacional. Se já tem, vamos somar. E ele coloca aqui também uma sugestão de um plantão vocacional. Isso já acontece na diocese, padre? Nós temos um plantão vocacional que nós temos, as paróquias têm os agentes da pastoral vocacional. O que acontece muitas vezes é que muitas paróquias não têm ainda, algumas paróquias não têm a pastoral vocacional ainda, mas as paróquias que têm esse plantão sim. Até mesmo quem é uma referência da pastoral vocacional na paróquia é o próprio seminarista, o pároco da paróquia também. Então, mas também quando a pessoa quer um trabalho específico da vocacional, pode nos procurar também, que a gente dá toda a assessoria, como nós estamos acompanhando os jovens, se Deus quiser, são os candidatos para o ano que vem. Inclusive, Padre Vicente, é interessante quando o senhor fala sobre essa questão da pastoral vocacional, né? A gente sempre ouve falar que a messe é grande e os operários são poucos. E a gente sabe que isso diversos pastorais têm essa questão até por conta mesmo do dia a dia, da correria, né? Mas às vezes a pessoa também não sabe sobre essa possibilidade. Então o senhor comentou que nem todas as paróquias têm a pastoral vocacional. Isso é um convite então para quem está nos acompanhando e quer se tornar um agente. Existe então essa possibilidade de pessoas que sentem esse chamado fazer parte dessa pastoral? Existe uma formação para essas pessoas? Sim, com certeza. Toda pessoa, todo batizado, ele é chamado. Agora, se a pessoa no coração, ela sente esse desejo no coração de servir a Deus através da pastoral vocacional, o primeiro contato assim, eu quero servir da minha paróquia. Então, a primeira coisa, se apresente ao seu pároco. Sim. Primeira apresentação ao padre, eu percebi que na minha paróquia não tem e eu senti no meu coração que eu posso contribuir com a pastoral vocacional. Vamos, quem sabe, fazer um trabalho, pode nos procurar, fazer o contato com o pároco tem o nosso contato e nós vamos lá até a paróquia e dar essa formação, sendo não ajudar a pessoa a começar um pequeno grupo de oração, de formação, pequenos passos, somando com outras paróquias que já têm um caminhar. Eu só 2, 3 pessoas, não importa, mas se tem 1 ou 2 pessoas de boa vontade, vamos fazer um caminhar e vamos somar com outras pessoas que também têm o mesmo desejo. Agora, padre, falando sobre a questão vocacional aqui na nossa diocese, né, para quem está nos acompanhando, a questão dos futuros padres, como é que é isso? Como que é esse trabalhar de vocês aí, né, nos seminários? Conta um pouquinho pra gente sobre esse nosso trabalho. Inclusive, nós tivemos a graça aqui deste ano, né, entrevistar aí os diáconos, né, que logo, se Deus quiser, serão novos padres da nossa diocese, mas conta um pouquinho pra gente. Existe todo um trabalho. Hoje são em média quantos aí? Hoje nós estamos em total, contando com os diáconos transitórios, nós estamos em média 37. 37? 37. Que bênção! Para entendermos um pouquinho o processo, antes de chegar no seminário, tem o acompanhamento vocacional. Eu, como padre assessor, acompanho totalmente com toda a pastoral vocacional. No último ano, que vocês são 2 anos de caminhada, no último ano, esses jovens que pretendem entrar no seminário, eles também fazem um acompanhamento psicodiagnóstico, fazem acompanhamento também com os padres, os reitores de seminário, que também acompanham, também na conversa. Depois, no final do ano, tem um parecer de toda essa equipe, né? Os psicólogos, os reitores, o parecer do senhor bispo, que junto chegam a um consenso quem os jovens que estão preparados para entrar no seminário. Então tem um trabalho antes de entrar no seminário. Tem um trabalho antes. E além de assim de tudo, tem uma chamada carta do pároco. Porque o jovem, assim, eu quero entrar no seminário. Vão acompanhar esse jovem. E juntamente com esse caminho que ele faz conosco, mas diretamente comigo ao longo desses 2 anos, mais principalmente esse último ano, ele tem que ter um contato com o pároco. Porque é fundamental que o pároco saiba quem são os vocacionados dele. Sim. Sabe, se a família, se a comunidade sabe, não, esse jovem é fruto da nossa paróquia. Então, quando o jovem vai ser lá para ser aprovado ou não para entrar para o seminário, juntamente com esses pareceres, vem a carta do pároco dele.
Sabe assim, eu apresento esse candidato porque é filho da paróquia. Ele faz um trabalho X ou Y na paróquia, eu apresento e não vejo nenhum nada que o desabone para que ele entre. Então, é feito um caminho, sim. A comunidade o conhece, o pároco avalia a entrada e juntamente com toda a comissão. Aí sim, para depois ser aprovado e entrar. E aí, nesse caminhar também, nós visitamos a família. Porque, um parênteses, né? É vocação, louvado seja Deus. Mas também podemos ser sinceros, pode ser fuga. É verdade mesmo. Porque, exemplo, assim, a realidade, assim, você, assim, por que quer ser padre? Como é que é a realidade? Vamos conhecer a realidade da sua família. Vamos conhecer como é que é você na sua casa. Como é que também, para ser um bom padre, tem que ser um bom filho. Exatamente. Para ser um bom padre, precisamos ser um bom cristão. Como é que é a sua atuação na comunidade? De repente, a pessoa para depois entrar no seminário e ter outra dinâmica também. Porque às vezes a pessoa pensa, às vezes, assim, pega o exemplo, vê o padre no altar, todo paramentado, nossa, quero ser padre. Ou vê a comunidade, pega o exemplo, os irmãos da comunidade de Canção Nova, trabalham na evangelização, nossa, na evangelização, na pregação. Só que antes de entrar, antes de subir ao palco, tem os bastidores. Exatamente. E os bastidores chamamos seminário, nós chamamos, né? Olhamos assim. E tem toda a etapa que você falou. Que é questão de... São as 3 casas de formação. Por exemplo, assim, para subir presidir uma celebração na Santa Missa, você passa por 8 anos de formação. 8 anos, padre. 8 anos de formação. Propedêutico. Seja propedêutico, filosofia e teologia, propedêutico é 1 ano. Filosofia são 3 anos e teologia 4 anos. E o ano pastoral, que é o diácono transitório até a ordenação presbiteral. Nesse processo, o jovem vai ser avaliado não somente pelos estudos, que é fundamental, filosófico e teológico, mas também vai ser avaliado pela comunidade. O exemplo assim, a pessoa que tem dificuldade de ver comunidade. Não tem jeito, né, não padre? Não tem jeito. O exemplo assim, a pessoa não gosta de acordar cedo. Nossa, lascou, né, padre? O exemplo assim. Pega um exemplo. As nossas casas de formação, a nossa oração da manhã começa às 6h20. Só que quem está na equipe do café acorda às 5 horas. Porque tem que fazer o café, buscar os pães e estar junto com os irmãos às 6h20. Então, que aquela semana de escala dele, ele vai doar um pouquinho mais, sacrificar um pouquinho mais, como as donas de casa fazem, né? Sim. Acorda mais cedo, então, o padre, o seminarista, então, ele acorda naquela semana, ele vai acordar um pouquinho mais cedo, preparar o café para a comunidade. Preparou o café, toma o café, rezamos junto, toma o café junto, vai lavar aquela louça, que é da equipe daquela semana, vai para a faculdade, vai para a escola. Quando volta, temos o nosso colaborador que faz o almoço, mas os talheres somos nós que lavamos. E depois tem o quê? A limpezona da casa. Lavar o banheiro, limpar o quarto, tudo. Às vezes tem que aprender a lavar a própria roupa também e tal. Então, isso você vai cuidar do ambiente e também, além de cuidar a parte de estudo, cuidar de todas essas atividades. Se a pessoa reúne todas essas condições, porque senão a pessoa pensa que ser padre é só comprar uma túnica e ir para o seminário, uma estola. E tem os bastidores também. Porque senão a pessoa assim, não, essa palavra é dura demais, né? Só vê o glamour, né, padre? Não dá, né? E é muito interessante isso que o senhor fala, né? Até porque muitas vezes os nossos diocesanos devem perceber, né? Nossa, mas a gente tinha... tal pessoa era seminarista, mas saiu, né? Nossa, estava quase terminando e saiu, né? E o professor Felipe Aquino, ele fala uma coisa muito bacana quando a gente fala de vocações, aí falando da questão matrimonial, por exemplo, da questão do namoro. Ele fala que o namoro foi feito para terminar, porque realmente é um período de conhecimento do outro, ou pelo menos um pouco do conhecimento. Sim. E o seminário a gente pode trazer para essa realidade também, né, padre? Claro que a gente não quer que a pessoa saia, mas se houve essa necessidade, essa decisão, tanto por parte do seminarista, quanto por parte da própria diocese, é importante, porque é uma vocação que é realmente o entregar-se a Deus, né? Se me permite, Vanessa, eu lembro que um professor nosso de teologia muito sábio, ele significava muito preocupado quando ele ia na sala de aula, quando tinha aquelas conferências e tinha exposições, e percebia assim que o jovem vocacional de seminarista ficava mais preocupado em comprar paramento do que livros. Então, é todo um processo. Então, é um processo que você faz.
no seu caminho. Sim. Lógico, então, nessa etapa, por isso o jovem que vai entrar no seminário, ele tem que conscientizar, ele se conscientizar e conscientizar a comunidade que ele não é um mini padre. Ele é um vocacionado, está fazendo o caminho. E tem 2 discernimentos que nós não podemos deixar, não podemos esquecer. O discernimento da pessoa e da igreja. E da pessoa, ele está no caminhar. Se ele descobriu que não é aquilo, ele tem toda a liberdade de fazer uma carta e pedir para se ausentar, se afastar, ou fazer outro caminho vocacional. Sim. Ou de repente perceber que ele é padre diocesano, descobrir que quer ser religioso, faz um caminho. Então, ou então de perceber, nossa, padre, eu percebi que meu coração, eu preciso dar um tempo, mas meu coração está batendo muito forte o matrimônio. Louvado seja Deus. Como também a parte da igreja, quando a igreja vai percebendo nas conversas que aquele jovem, naquele momento é imaturo, ou não reúne as condições para ser sacerdote naquele momento, ou a igreja percebe que a vocação daquele jovem é outra, a igreja também tem esse parecer. Então, às vezes, não é a vocação, Deus chama, mas não direito para a pessoa que quer ser padre, não. É um caminho, e quem confirma isso é a igreja. E quando se confirma isso? Quando a igreja fala assim: queira se aproximar aquele que vai ser ordenado presbítero. Antes do processo, porque a igreja avaliou e a igreja confirma, depois diz, graças a Deus. Então, nesse processo, eu posso estar no propedêutico, filosofia e teologia, tem um discernimento da igreja e tem um discernimento do candidato também. Então, não é a pessoa entrou no seminário, já vou comprar os paramentos, não. É um processo. Tudo é um processo. Repito, tem o discernimento da igreja e do jovem. E esse processo acontece em todas as vocações, né, padre? Todos. Tanto para religiosa, quanto para matrimonial. Diversas são aí as etapas da nossa vida, por isso a importância, né, realmente desse discernimento, né? Como o senhor comentou, tanto do candidato, da pessoa, quanto da igreja. Padre, tem mais participações aqui, mas nós vamos a um rápido intervalo e a gente vai voltar já com mais participações. Você continue mandando sua mensagem para o 12 3019 8801. E aí, já organizou a sua comitiva, a sua caravana, ou mesmo seu carro aí para vir participar do Vocation Day? Está chegando, minha gente. Tem um tema muito bonito e o Padre Vicente, claro, vai falar um pouquinho pra gente o que tem de programação, né? E, claro, convidar você para participar conosco nesse evento tão importante, que é um evento realmente um despertar das vocações. E não tem idade não, viu? Às vezes a gente pode pensar que é só pro jovem, mas não. Tem pessoas mais velhas, né, Padre? Que às vezes não teve ainda o seu despertar. Às vezes tem alguma coisinha guardada para ela lá, né? Todos são chamados, do 0 a 100 anos. Todos são chamados. Basta estar aberto a Deus, que Deus chama. Muito bem, vamos ao intervalo e a gente volta já. Abre aspas. Abre aspas. Rádio Canção Nova, presente com você em todos os momentos. Eu aqui em casa, meu radinho está sempre ligado na Canção Nova. Todo dia, toda hora, levando fé, esperança e alegria ao seu coração. Agora você já sabe que o melhor da música católica, formação e interatividade, você encontra aqui. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Toda segunda, terça-feira de cada mês, a Canção Nova estará na Paróquia Sagrada Família, no bairro Vila Ema, com a Santa Missa às 7h30 da noite. E reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Os religiosos estão a serviço do povo de Deus, por meio da oração, das missões, da educação e das obras de caridade. Ser cristão sim verdadeiramente abraçar a cruz. Com sua vida consagrada, eles demonstram que a vida evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo num mundo excessivamente material e consumista. Agosto, mês das vocações. Durante o seu dia, fale muitas vezes. Fala, Senhor, que teu servo escuta. Aqui na Canção Nova, a sua moedinha faz milagres.
O Clube da Evangelização em São José dos Campos está realizando uma ação para chegarmos ao 100% no projeto Dai-me Almas. Faça o seu generoso e junte as moedinhas e entregue na Casa de Evangelização em São José dos Campos. E no dia 11 de dezembro, você estará concorrendo a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quanto mais você ajudar, mais chances de ganhar. Neste ano vocacional, respondamos a Deus através do exercício da nossa obediência e docilidade ao chamado. O Senhor está chamando a todos os generosos para que deem um passo a mais na sua generosidade. Nosso testemunho, esperança e fidelidade constrói uma igreja mais viva e atuante. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM, emissora pertencente à Fundação João Paulo II, transmitindo de São José dos Campos, São Paulo, do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023. Hoje nós estamos falando sobre a pastoral vocacional e também sobre o Vocation Day, esse evento aqui em nossa diocese tão aguardado, né, por todos nós aí, para celebrarmos e também discernirmos a nossa vocação. Ah, mas eu já discerni minha vocação. Legal, pode vir participar também, ser um testemunho vivo de Deus aí. Não precisa deixar de vir porque você já descobriu a sua vocação, não, né, Padre? Padre Vicente, que conversa com a gente aqui hoje, ele que é assessor diocesano da pastoral vocacional e também pároco da paróquia Imaculada Conceição, em Eugênio de Mello. Um abraço para todos os paroquianos também. Não é só para quem quer descobrir a vocação, né, Padre? Quem descobriu pode ir também, né? O Vocation Day é chamada Festa Vocacional. Para quem está no discernimento, que é junto lá, porque tem várias congregações, comunidade de vida estarão lá presentes, e para quem já tem, mas que também é uma festa vocacional. Para quem já descobriu sua vocação, louvado seja Deus, vai louvar e vai festejar junto, e aqui está no discernimento. Então... Com certeza. Boa tarde, Padre Vicente, sua bênção. Meu nome é Gardênia Gabriela, sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Altos de Santana. Estarei lá no Vocation Day. Eu quero o brinde, colocou aqui. Participe. Ô Gardênia, lembrando então, né, você fez aqui para me reforçar, né, o convite. Quem está participando conosco aqui hoje, mandando o seu WhatsApp para o 12 3019 8801, 12 3019 8801, está concorrendo aí um brinde surpresa que o Padre Vicente trouxe aqui, e no final do programa, claro, a gente vai estar sorteando. Tem um áudio aqui, Maria Fernanda, podemos ouvir? É do Marcos Lira. Boa tarde, Vanessa, ouvintes da Canção Nova. Boa e Padre tarde. Vicente, sua bênção. Padre, tem uma pergunta rápida e um esclarecimento, exatamente sobre vocação religiosa. Nós sabemos que antigamente as famílias numerosas tinham 3, 4 padres religiosos, eles eram praticamente inseridos a essa vocação, né? Hoje em dia não se fala muito. Hoje, quando a gente vai falar para um pai e para uma mãe que o filho vai ser padre, alguma coisa assustam, né? Esse mundo que está hoje. Precisamos mudar um pouco a linha de pensamento dos pais também em relação a isso, na verdade. Eu acho que o senhor encontra muita dificuldade em as famílias aceitarem também, porque hoje só querem formar filhos para as coisas do mundo, né? E a questão religiosa, como que está? Bom, fica a pergunta. Vanessa, sexta-feira não pude acompanhar justamente na minha área, pastoral familiar. Pois é, Marcos. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Um abraço, é o Marcos Lira do Morumbi. Você que é da pastoral vocacional e da paróquia São Bento, né, tá ativo lá. Verdade, eu senti sua falta sexta-feira, viu? Mas não vai faltar oportunidade. E é muito interessante essa pergunta e colocação do Marcos, né, padre? Essa questão dos pais. Porque, como o senhor disse, não adianta só o vocacionado, né, a pessoa querer. A família é algo importante também dentro desse discernimento, né? Marcos, nosso abraço, nossa bênção, Deus abençoe você, toda a sua família, o seu trabalho. É fundamental essa sua pergunta, mas vamos olhar seu contexto hoje. Antigamente, as famílias eram numerosas. Hoje, no máximo 2, 3 filhos, olhe lá. Então, os grandes desafios também. Hoje, nós estamos com desafio, muitas vezes, o desafio social que hoje, essa consciência religiosa que aos poucos está se perdendo.
Por exemplo, se nós não resgatarmos, não independente de qual seja a vocação, se nós não resgatarmos valores religiosos, depois, quando a pessoa chega na escola, ela se perde os valores religiosos. Então, os valores religiosos têm que começar aonde? Em casa. Se eu não regar os valores religiosos, aquilo que eu recebi, chega uma certa idade, ele se esvai. Então, essa consciência que cada pai, cada mãe, cada cristão tem que ter, é na sua casa, cuidar para que os valores não se percam. E aí, se eu cuidando dos valores, Deus vai suscitando na sua igreja vocações. Mas é fundamental que cada família tome consciência disso, né? Não terceirizar assim, a responsabilidade. Seria tão bom que nós não tivéssemos catequese nas paróquias, porque cada família preparasse os seus filhos para catequese. Padre, olha que coisa, que beleza, pensar assim, né? Padre, eu preparei os meus filhos para catequese, eles estão preparados. É uma bênção de Deus, cada pai tomar consciência, né? Porque às vezes, por quê? Observe para você ver a questão, se você já observou, a questão do rito matrimonial. Quando o casal, aos pés do altar, aquele que assiste o casamento pergunta: vocês prometem educar os filhos na fé? Educar os filhos que Deus confiar, promete educá-los na fé? Os pais, o casal ali, os noivos, dizem que promete. Mas depois, muitas vezes, quando tem os filhos, a criança chega sem a base nenhuma. E aos pés do altar prometeram educar o filho na fé. Aí o filho chega, muitas vezes na escola ou na catequese, e nem o básico sabe rezar. Por quê? Mas prometeu, porque falta receber o sacramento e não foi evangelizado. Hoje, um grande desafio que nós temos hoje, e nós não podemos negar, nós precisamos hoje, mais do que nunca, falar de vocações, mas evangelizar os batizados. Aliás, padre, tem uma pergunta que chegou pra gente aqui, da Margarete. Boa tarde, padre Vicente, sua bênção. De que maneira os pais podem falar sobre vocação com os seus filhos? Acredito que uma das maiores dificuldades atualmente é manter os jovens nas atividades da igreja. Como os pais podem ajudar nisso, sem de alguma forma forçá-lo a estar na igreja? Uma pergunta fundamental. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. Eu sabia que era domingo, porque a alegria da minha mãe de passar a minha túnica para ir para missa. Eu fui coroinha, a alegria da minha mãe que está no céu, de passar a minha túnica para ir para a missa. A alegria da minha mãe preparar o domingo, arrumar a gente para ir para a missa. Escolher a roupa da missa, roupa, né, padre? E minha mãe não sabia ler e escrever, mas o testemunho. Não adianta, gente. Você pode dar livro de catequese, você pode dar um monte de palestra, mas os filhos têm que ver o testemunho dos pais. A alegria de ser. Por exemplo, a alegria de moça. Não adianta falar que o pudim é gostoso se não experimenta o pudim, não experimentei o pudim. Então tem que ver aquela alegria, porque isso eu já presenciei na paróquia, o pai levar a filha, que é acólita, ser coroinha, para servir na igreja. O pai pega o carro, deixa a filha na porta da igreja e fala assim: quando acabar a missa, me avisa, manda uma mensagem que eu venho te buscar. Então. E depois de uma hora, ela manda mensagem, o pai vem com o carro, busca. E é questão de 10, 15 minutinhos da igreja. A pergunta: mas por que o pai a levou e depois deixou? Por que o pai não ficou com ela? Na cabeça de uma criança, um adolescente, que fala assim: a missa, a igreja é só para criança ou para pessoas mais idosas. Chega e depois chama uma certa idade, não precisa ir mais na missa, porque o meu pai não vai. Eu não preciso mais rezar, porque meu pai não vai. Então, a igreja tem o seu valor, enquanto eu estou na catequese, sou criança, e depois, quando chegar mais na idade da minha avó. Por que nós observamos uma lacuna que nós temos hoje, depois que o jovem, às vezes algum grupo, depois que crisma, se afasta um pouquinho. Tem uns desafios hoje sociais e tal, sim, mas muitas vezes eles não veem o quê? Testemunho. O exemplo arrasta, né, padre? Por exemplo, se você pega o exemplo, nós padres, se um jovem quer ser padre e o padre tá com cara feia, ele não vai se motivar a ser padre. Fica difícil, se de repente um jovem na casa vê uma mãe e os pais brigando, ele não vai se motivar a buscar o matrimônio. Ele vai falar assim: vou fazer outra coisa, quem sabe no caminho, se eu encontrar alguém, eu dou um jeito, quem sabe vamos juntar os trapos. Mas você não vê testemunho. Hoje, como diz o saudoso São João Paulo II,
O mundo hoje necessita de testemunho. Podemos falar muita coisa, tem que ter testemunho, não adianta. No meu caso, como sacerdote, que é do matrimônio, tenho a nossa alegria de mostrar a nossa vocação, qualquer que seja, na simplicidade, vibrar com a sua vocação. Quando você vibra com a sua vocação, aí entra o tema, o lema do ano vocacional, né? Corações ardentes, pés a caminho. Se você vibra com a sua vocação, porque o coração está ardendo. Senão a vocação pode ser um peso, né? Uma coisa não quer dizer que nós não tenhamos tribulações, como falava ontem o Evangelho. Exatamente. Mas tribulações não quer dizer que... Mas aonde nós colocamos nossa força? Em Deus. Matrimônio tem as tribulações, sacerdócio tem vida religiosa consagrada, tem as tribulações, mas o testemunho, como a pessoa enfrentou o sofrimento naquela situação, é um testemunho. Como aquele padre enfrentou o sofrimento, é um testemunho. Com certeza, padre. Inclusive, a ouvinte cita a questão de não precisar obrigar o filho na igreja. Acredito que seja hoje um desafio muito grande também. Muitos pais se sentem, né, desesperados diante dessa situação, mas é o que o senhor falou, né? Precisamos dar exemplo. Mas eu dou exemplo, dá mais exemplo, né, padre? Não desistir, né? Não obrigar e também não fazer barganha. Pior coisa, eu sei o que eu tenho que ir na missa, a pessoa vai e fica com aquela cara emburrada. Não. Porque tem que ver assim, eu tenho que conquistar, mostrar que é bom, preenche nossa vida, né? Nossa salvação e tal. Mostrar isso, a alegria de fazer. E outra coisa, fazer barganha. Se você for na missa com a mãe, eu te deixo você ir no cinema, ou te dou dinheiro pra você comprar uma pizza com sua namorada, tal. Aí você tá fazendo barganha. Ele vai seguir, vai entrar nessa barganha enquanto não tiver dinheiro e você o mantém. A partir do momento que ele estiver trabalhando, não precisa mais ir, precisa fazer barganha. O ruim é quando se faz barganha. Se você for à missa comigo, eu te deixo você sair. Deus não é. A fé não pode ser uma coisa imposta. É uma coisa que tem que ser proposta. Deus tem que ser. Nós temos mostrar a alegria de ser cristão. Não é uma obrigação. Porque tudo que é feito com obrigação chega uma hora que pesa e cansa. Verdade mesmo. Tem mais participação aqui, tem um áudio, Maria Fernanda, vamos ouvir? Oi, boa tarde, família Canção Nova, sua bênção, padre. Eu estava escutando aí, né, as pessoas falarem sobre vocação, e hoje mesmo uma pessoa perguntou para mim assim, que eu tenho só um filho e o meu filho está no seminário, né? Daí ela pergunta para mim assim, como que eu trabalho com isso? Eu tendo só um filho e meu filho vai ser padre e eu não vou ter nenhum neto, não vou ter nada. Como que eu trabalho com isso? Eu falei para ela assim, olha, a melhor vocação que o meu filho escolheu, eu não podia ter uma melhor que essa. Eu trabalho muito bem, porque eu sei que eu ganhei muitos filhos no seminário e a minha família cresceu muito, meu filho no seminário. Porque eu chego no seminário, todo mundo me chama de mãe. E eu acho assim uma vocação maravilhosa, não tem vocação melhor. E se você tem um filho que quer ser padre, agradeça a Deus. Porque a vocação mais bonita que tem é a gente servir a Deus e procurar estar sempre perto dele. A gente precisa rezar muito para esses jovens, porque os jovens que não são criados dentro da igreja é muito complicado. Criando um filho dentro da igreja é complicado, imagina se não for na igreja. Só Deus para ter misericórdia desses jovens nossos, né? Verdade. Mas Deus está no comando de tudo, né? Com um abraço certeza. A todos. Outra é Yolanda Cordeiro, padre, é do Jardim Morumbi. Olha só, que bonito o testemunho, né? Não precisou nem da gente falar muita coisa, né? Tá aí, Yolanda, parabéns, que Deus abençoe você, também seu filho, né, nesse seminário. E é exatamente isso, às vezes as pessoas, né, padre, quer ainda julgar ou mesmo ainda de alguma forma fazer com que a pessoa se sinta, às vezes, entristecida disso. Só tem um filho, seu filho tá no seminário, né? Mas tão bonita ela falando, não vou ter netos. Quem disse, né, padre? Tantos filhos, porque vocês, padres, se tornam pais da comunidade, né? Tem coisa, Vanessa, que só viver na fé. Tem coisa, não tem explicação, a pessoa não entende e tal. Tipo assim, por que você vai à missa? É uma experiência de Deus. Eu não vejo importância, tem uns que vê, é a minha experiência de fé. Me move, sair da minha casa aos domingos e ir na missa. É a minha experiência. Você não, é a experiência pessoal. E outra coisa, quando eu falava assim, não precisa ter um filho único, não. Entrega a Deus, confiança na mão de Deus. Entregar o Isaac para Deus, né? Exatamente. Mas tem casos muitas vezes que a pessoa tem 3 filhos
E às vezes o filho chega, mãe, eu passei no vestibular. E vai ser lá em São Paulo, a mãe morre de coração. Ou então, vai conseguir uma bolsa de estudo, vou morar em Londrina. Ou então, eu vou morar em outro estado, e aí? Em outro país, né? Outra renúncia, sabe assim? E é interessante, você gera, você tem um filho, se carrega 9 meses, você que é a mãe sabe melhor que eu para explicar. Você carregou 9 meses no seu ventre, outros menos, né? Menos tempo. 9 meses. Depois que a criança nasce e você cortou o cordão umbilical, ela já aprende a respirar. E você vai cuidar daquela criança, sabe? Por enquanto, dependia 100% de mim. Quando corta o cordão umbilical, depende 80% de mim. Porque agora ela vai começar a respirar sozinha e só vou dar cuidado de dar o leite materno. A partir do momento que começou a andar, tinha uma certa idade, já não depende mais de mim. Aí já tem que aprender assim, no processo de renúncia. Quando já dou a luz, já é um processo de renúncia. Não me pertence mais, pertence a Deus. Seja um filho único ou 3, 4, 5 filhos. Com certeza. Padre Vicente, estamos aí já na contagem regressiva para esse grande dia, para essa grande festa que é a Festa das Vocações Vocation Day. Conta um pouquinho para a gente deste ano de 2023, como estão os preparativos, o tema escolhido desse ano, como é que está todo esse trabalhar? Primeiramente, queria agradecer a toda a comissão organizadora que está se empenhando, medindo esforço para que tudo aconteça a seu contento aí na data prevista aí. Deus abençoe o nosso abraço a toda a comissão seminaristas, agentes de pastorais, movimentos, padres e outros agentes diáconos que estão envolvidos aí na organização. O tema que nós escolhemos, pegamos o tema do ano vocacional: corações ardentes, pés a caminho. E aí, como nós estamos organizando? Diversas atividades, cada tem umas comissões, que nós dividimos os trabalhos, e vamos começar praticamente às 9 horas da manhã, com diversas atividades aí, momentos assim, de adoração, Santa Missa, Nível Hart lá, o grande jogo clássico, Padre Seminarista. Ah, vai ter esse ano? Se Deus quiser. A missa presidida por Dom César às 18 horas e depois o show para encerrar. Então, são diversas atividades. Se você estando lá, você vai observar, você vai acessar as nossas redes sociais, vai poder olhar direitinho toda a programação que está sendo feita com carinho para você. E desde já eu peço, convide mais um para vir conosco, participar. Ah, eu quero ajudar, eu quero somar, vou lá participar. Tem espaço para trabalhar? Eu quero trabalhar. Pode ir lá também, quer trabalhar, veja na sua paróquia, lá temos as barracas, lá você pode somar na sua paróquia e ajudar lá também. Eu quero ajudar a montar a barraca, pode ir lá sábado de manhã que tem serviço. Eu quero ajudar na desmontagem da barraca, pode ir lá na segunda-feira que tem serviço. Então... Ô padre, agora é importante a gente destacar, né, igual eu comentei aqui, de pessoas se organizando para vir, e isso é muito bonito, né, porque, por exemplo, a nossa diocese tem diversas cidades aí, não só São José dos Campos, Jacareí, tem outras cidades que tem aí paróquias que pertencem, né, à nossa diocese de São José dos Campos. Essa organização, né? Você se unir aí com o seu grupo de oração, de jovem, catequese, coroinhas, lotar aí o seu ônibus, sua van, seu carro, enfim, né? Sua bicicleta e vir, né? Com certeza. Vamos pegar um exemplo assim. Teve um jogo importante ontem. São Paulo e Flamengo. Lógico, só te falar de sardinha que sou São Paulino, né? Padre, mas é muito bom, não? Mas tudo bem, vamos lá. Tal. Mas o exemplo, as torcidas se reúnem e vão. Sai daqui dos pontos mais específicos e vão e se organizam e chama atenção com as suas bandeiras, suas buzinadas, camisetas. E interessante olhar, a Igreja Católica, mais do que nunca, tem que usar os meios que estão ao seu alcance para mostrar a sua cara. Mostrar a alegria de ser um vocacionado e ter um espaço, graças a Deus, específico ali, que é o nosso seminário, espaço amplo, é mostrar a cara da nossa diocese com essa riqueza de vocações. Então, a Igreja Católica, mais do que nunca, precisa mostrar essa alegria de ser um povo vocacionado. A alegria de ser padre, a alegria de ser do matrimônio, um consagrado, outro buscando, tá discernindo. A alegria de ser de Deus, a alegria de ser um vocacionado. Essa é a principal festa da Vocation Day. Mostrar a cara da igreja e a alegria de ser povo de Deus, a alegria de ser vocacionado.
E é importante, né? Uma ouvinte mandou aqui, dia 20, né, padre? Dia 20. 20 de agosto, a partir das 9 da manhã, no Seminário Santa Terezinha, que agora também tem ali a Mitra, né, padre? Mitra diocesana ali também, o Tribunal Eclesiástico também ali. Agora, padre Vicente, para quem está ouvindo a Rádio Canção Nova, nunca participou, né? Não paga nada para entrar nessa festa, é entrada gratuita, é isso mesmo, né? Com certeza, nós temos lá a entrada solidária, né? Que é doação de algum alimento, né? Um perecível, que depois nós vamos caminhar para as entidades, né, da nossa diocese. Então, mas a entrada é franca, você pode ir participar, leve a sua família, leve o seu amigo, leve a sua alegria. Você de paz está convidado a participar, venha participar conosco, um ambiente sadio, gostoso de participar. Todos são bem-vindos. Inclusive, né, padre, para quem quiser adquirir a camiseta, também tem essa possibilidade, a camiseta do evento, né? Com certeza, eu estou com a minha camiseta, a minha especial, a minha camiseta bolinha. Não sabe? Ai, Jesus. Mas ali nós temos um ponto de venda de camisetas também. Com certeza você pode adquirir a sua camiseta também e ajudar na divulgação do nosso Vocation Day e também ser um vocacionado do Senhor. Todos nós somos pelo batismo. E você pode pensar muitas vezes, mas meu coração não tá ardendo, não. Às vezes tá ardendo, você que não tá deixando aí sentir esse ardor, né, padre? Às vezes tá aí cutucando você não tá entendendo, né? Vai precisar ir na festa aí pra realmente ter esse chacoalhão todo, né? Com a experiência, né? Você chega, abre a geladeira, fica uns 10 minutinhos com a geladeira aberta. Como é que vai ficar a temperatura da sua pele? Tem jeito, né? Agora, se você pega uma festa junina, festa São João, fica perto da fogueira. Quanto mais perto do Senhor, o coração arde. Quanto mais longe do Senhor, o coração esfria. Não tem jeito, né? Ó, padre, eu participei muito na Festa nas Colinas, viu? Meu esposo, à época, faz tempo, viu, padre? Participei mesmo. É, a Maria Fernanda Mas não era nascido, né? Não, padre, nem tanto também, né? Assim... O padre, o meu marido, na época, foi pra lá porque ele queria entrar pro seminário. Mas ele descobriu a vocação do matrimônio me encontrando, Louvado tá vendo Deus, só? Né? Saiu vocações de lá. Tá? Coitado dele, né? E de mim também, viu, padre? Ô, padre, tem uma pergunta aqui, ó, que interessante. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a vocação do leigo. Qual que é a importância, né? É a Célia do Jardim Morumbi, aqui em São José dos Campos. Ô, Célia, nosso abraço, nossa bênção, Deus abençoe e te guarde. A importância, todo batizado, a importância do leigo é fundamental na igreja. Olha o trabalho bonito do leigo na evangelização, nos diversos trabalhos, onde muitas vezes o consagrado, o padre, o religioso não tem acesso. Vamos pegar o exemplo. A igreja precisa de bons políticos. Sim. A igreja precisa de bons profissionais na área da saúde, na área do empreendimento, e bons profissionais na área da educação, na evangelização. O trabalho, o leigo não é um mini padre, mas olhar assim, o trabalho de evangelização naquilo que compete a ele, na evangelização que ele pode fazer na paróquia. Aquilo que é do padre é específico do padre, e aquilo que é do leigo é específico do leigo. É todos nós, ninguém é maior que ninguém, mas lembrar assim, todos nós somos batizados, temos trabalhos diferenciados, mas com a mesma meta, levar as pessoas para Cristo. Então olhar, acima de tudo, todos nós temos um trabalho específico. O leigo também não é diferente. Olha o trabalho, a riqueza do leigo. Dizemos assim, na catequese. Eu tive a graça de, na minha infância, de bons catequistas. Na faculdade de filosofia, tinha os bons professores de filosofia que eram leigos. Pessoas que nos ajudam nas nossas paróquias, os nossos catequistas, que animam as nossas liturgias. Quem são? São os leigos. Pessoas que trabalham, não canso de agradecer o pessoal da Pastoral da Saúde, os voluntários, muitas vezes ali, que pegam o seu carro no anonimato, no silêncio, ajuda a transporte de pessoas mais idosas, levar no médico, isso, mas aquilo, ou até levar numa missa. É um trabalho do leigo, no silêncio que ele faz ali, visita aos hospitais no silêncio ali, vai visitar um ou outro ali. A pessoa, às vezes, não chega num hospital, não pode comer, a pessoa se coloca disponível ali para ajudar ali no trabalho de alimentar quem ainda está na limitação física do aquele hospital ali, ajudando. E tantos outros trabalhos, visita aos cárceres, trabalha com os dependentes químicos e tantos trabalhos dos meios de comunicação. É uma riqueza o trabalho do leigo. Se for olhar bem, tem tanta coisa que o leigo pode fazer na sociedade, na igreja.
E nós precisamos do leigo, né, padre? Porque se todo mundo da igreja, imagina, se todo mundo for padre, todo mundo for religioso, a gente precisa do leigo ele também, né, padre? E às vezes a pessoa entende que o leigo, assim, que é aquele que não é que não sabe nada. Às vezes eu uso até o termo correto, né? Por exemplo, para você achar que é um leigo, porque o padre é o leigo. Assim, não. É todo cristão batizado. Sim. Todo cristão batizado. No caso, eu sou cristão batizado ordenado, você é um cristão batizado e você tem um trabalho específico na sociedade. Com certeza. Padre, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que o senhor reforçasse mais uma vez, então, o convite para quem está nos acompanhando, tanto para a pastoral vocacional, a gente já deu aqui no início, né, essa dica para você que muitas vezes está tentando se encontrar dentro da sua vocação, quem sabe talvez aí começar a pastoral vocacional dentro da sua comunidade, você também que vai participar aí do Vocation Day, conta um pouquinho pra gente e reforça o convite para os nossos ouvintes. Queridos ouvintes da Rádio Canção Nova FM, já queremos agradecer a você pela atenção e fazer um convite, dia 20, a festa da Assunção de Nossa Senhora, venha participar conosco do nosso Vocation Day, esse ano de graça, né? Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho, o nosso Vocation Day, na Avenida São João, 2650, Jardim das Colinas. Começaremos o nosso encontro às 9 da noite, encerraremos após o show. Você é um dos nossos convidados. Convide mais um, corações ardentes, pés a caminho. Vamos participar, convide mais um, entra na roda com a gente. O cristão animado é uma vocação animada, atrai outras pessoas. A roda, a festa de Deus não é um círculo fechado, é um círculo aberto, onde todos possam participar. Entra na roda com a gente. Deus chama você também, qualquer que seja a vocação. Está no discernimento? Venha falar com a gente. Já descobriu, já confirmou a sua vocação? Vamos cuidar dessa vocação. A vocação já confirmou a sua vocação? Tem que ser cuidada. É igual um vaso de planta. Tem que ser regado. Se você não cuida da sua vocação, ela morre. Se você também está no discernimento, também precisa ser cuidado. Com certeza. Vamos fazer o sorteio, então? Para quem participou com a gente aqui, mandou sua mensagem, esse brinde especial aí que o Padre Vicente trouxe com muito carinho para presentear você que interagiu conosco aqui ao longo do programa. Vamos pro sorteio? Maria Fernanda, me fale um número aí, vai? Até o número 8. 4, vamos lá. Número 4, 1, 2, 3, 4. E ela disse que queria, viu, padre? Meu Deus do céu, Gardênia Gabriela, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Alto Santana. Uma salva de palmas pra você, viu? Ela já mandou aqui, tá lá ligadinha mesmo. Pois é, tá aí. Eu vou entrar em contato com você depois do programa, combinado, Gabriela? Pra gente combinar certinho pra você retirar o seu brinde. Deus te abençoe. Padre, pra encerrar, eu sempre encerro com uma reflexão aqui do dia, mas por favor, nos deixe uma bênção especial neste início de semana, nessa segunda-feira, pra todos os nossos ouvintes. Pegar carona na liturgia de ontem do Evangelho, quando vem as tempestades, até mesmo vocacional, discernimento, dar esse passo, ter a coragem de dar esse passo, qualquer que seja a tempestade. O que o Senhor falou para Pedro? Coragem, não tenhas medo. Qualquer que seja a situação que você está vivendo hoje, você está na sua casa, o trabalho, está passando um momento delicado da sua vida, tempestade interna ou externa, que você perde o chão, coragem, não tenhas medo. Aquele Deus, permite que Deus entre no barco. Muitas vezes nós passamos por tempestade, a gente quer remar sozinho e quer ser o capitão do nosso barco. Permita que Deus seja o nosso capitão e vai nos levar o nosso barco para um porto seguro. Coragem, não tenhas medo. E sobre vós, sobre a vossa história, sobre a vossa vida, a você rádio ouvinte, todos aqueles que trabalham, os colaboradores da Rádio Canção Nova, associados, e sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que esta bênção permaneça para sempre. Amém. Corações ardentes, pés a caminho. Padre Vicente, obrigada. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos, assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua participação, e não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na sexta-feira com mais um tema importante para você. Aproveito para mandar um abraço para Dona Odete do Jardim Anhembi, me encontrou na missa quarta-feira passada. Falou, tios, todos os programas, acompanho lá você na rádio. Obrigada, Dona Odete, pelo carinho de sempre, a Rosimeire também. Obrigada a todos aqueles que ficam ligadinhos, mesmo não participando aqui, estão ligadinhos da Rádio Canção Nova.
Deus abençoe vocês, uma excelente semana e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Mais do que notícia, uma forma de estar mais perto de você. Abre aspas. Agosto, mês das vocações. Em comunidade celebramos a vocação Canção Nova. Somos uma comunidade amor e adoração, não porque quisemos ou escolhemos, mas porque Deus nos fez assim. A vocação nos faz caminhar no